Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma aula de gramática. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre os advérbios, um pouquinho dos adjetivos também, e realizar a correção de algumas atividades passadas na última aula, tá bom, pessoal? Eu realmente espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa, um ótimo final de semana. Estejam tendo novamente agora uma ótima semana, né? Já estamos no meio da semana aí, graças a Deus, né? E estejam estudando bastante, né? Bom, pessoal, vamos continuar o nosso estudo, como dito, sobre adjetivos. Peço já que vocês peguem seus livros e abram na página 23. Vamos realizar a correção das atividades e passar para o nosso conteúdo do dia. Temos muita coisa para ver aqui, para falar sobre os adjetivos e sobre os advérbios. Portanto, abram aí seus livros, página 23, 23 e 24, livro de gramática, página 23, página 24. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou colocar o cabeçalho da escola aqui, tá bom? Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Continuação, adjetivos e advérbios. Antes, vamos realizar a correção da nossa atividade, que foi passada para vocês aí no WhatsApp para ser entregue. Então, vamos realizar logo a correção mútua aqui, tá bom? Vamos começar na página 23. Temos aqui uma pergunta que requer uma resposta pessoal. Sobre a questão anterior, que peculiaridade os substantivos destacados têm em relação aos demais substantivos e na sua mudança para o plural? Aí a gente volta aqui para a questão 2, que pede para passarmos as palavras para o plural ou o singular. Essa peculiaridade, certamente vocês devem ter percebido, ela se refere ao fato de algumas palavras, alguns substantivos, mais especificamente falando, eles possuem uma forma que já está pluralizada, que é o exemplo aqui, ó, do óculos. Óculos, ele já está pluralizado. A gente não fala o óculos, são os óculos. Então, eles sempre vêm no plural. Eles já têm uma forma que está pluralizada. É uma característica peculiar que outros substantivos, a maioria, não tem. Tá bom? A mesma coisa, ônibus, os ônibus. Tá? Ônibus ou ônibus. Não muda. Ele já tem uma forma pluralizada. Tá bom? Então, o que vai definir aí vai ser o artigo definido na frente. No caso do ônibus, é o ônibus ou os ônibus. Vamos para o quarto quesito da página 23. Vamos ler o texto e responder. O amor é um estado de reunião e participação aberto aos homens. No ato amoroso, a consciência é como a onda, que, superado o obstáculo, antes de desabar, se levanta numa plenitude em que tudo, forma e movimento, impulso para cima e força de gravidade, formam um equilíbrio sem apoio, sustentado em si mesmo, quietude de movimento, e assim como através de um corpo amado, entrevemos uma vida mais plena, mais vida que a própria vida. Através do poema, entrevemos o raio fixo da poesia. Esse instante contém todos os instantes, sem deixar de fluir, o tempo se retém,
repleto de si. Muito bem, bem reflexivo, né? Como a gente pode perceber aí. Então, vamos agora fazer a nossa reflexão acerca desse texto aí. Letra A. O excerto acima é um trecho do livro O Arco e a Lira, do poeta mexicano Otávio Paz. Qual é a temática do texto? O que o autor ele quer explicar com esse texto aí? Aqui a resposta também é pessoal, né? Vocês vão fazer uma análise deste texto e verão qual foi a intenção do artista com essa reflexão aí. Letra B. Vê-se que o texto de Otávio Paz é muito poético e subjetivo. Como o autor constrói o discurso para convencer o leitor do que diz? Subjetivo, pessoal, é que possui várias interpretações, depende de cada pessoa. Quer dizer que cada pessoa ela vai realizar uma interpretação diferente acerca daquilo que foi visto, tá? Quer dizer que subjetividade é isso, é a capacidade, a possibilidade de haver várias interpretações de um mesmo tópico, tá bom? Então, aqui vocês vão discutir quais são os recursos que ele usa para convencer o leitor do que ele diz. Letra C, na página 24. Escolha no texto alguns substantivos e classifique-os em concretos ou abstratos, de acordo com o contexto em que foram empregados. Lembra que a gente estudou a classificação dos substantivos, substantivos simples, comum, substantivo primitivo, derivado, composto, derivado já foi sim, substantivo concreto, substantivo abstrato, substantivo... pronto, aí aqui ele vai dizer para você classificar os substantivos em concretos ou abstratos, de acordo com o contexto em que foram empregados. Lembrando, pessoal, que um mesmo substantivo, ele pode justamente exercer essas duas funções. Ele pode exercer a função de um substantivo concreto e de um substantivo abstrato. Depende da forma como ele foi empregado, tá bom? Depende da forma como ele foi empregado. Alguns substantivos, eles podem sim exercer a função de um substantivo concreto, dependendo do contexto onde ele está. Aqui a gente tem, por exemplo, vou usar um exemplo com vocês. Ó. A gente tem aqui impulso. Esse impulso aqui é um substantivo abstrato, tá? Não é um substantivo concreto. A gente tem aqui também o amor. Amor, substantivo abstrato, né? Num ato amoroso. A consciência, abstrato. Obstáculo, concreto. Eu acredito que tenha mais substantivos abstratos do que concretos. Certamente tem mais abstratos do que concretos. Mas aí vocês vão fazer a análise de vocês, encontrar todos os substantivos e classificá-los em concretos ou abstratos. Vamos para o quinto agora. Os três graus de comparação dos adjetivos são. Agora vamos passar para a parte gramatical. Igualdade, superioridade e inferioridade. Construa com os adjetivos abaixo as orações em cada um dos três graus comparativos. Vocês vão pegar aqui um adjetivo, a letra A, o adjetivo é apaixonado, letra B é versátil e letra C é perigoso. E vocês vão realizar a comparação desses adjetivos. Vocês vão aumentar o grau desses adjetivos. Claro que cada um de vocês colocou orações diferentes, né? Ninguém colocou a mesma oração, certamente. Tá? Mas eu vou dar uma sugestão do que poderia ser. Por exemplo, com apaixonado. A gente poderia colocar aí, grau comparativo de superioridade e inferioridade. Pronto. É para a gente fazer em todos esses graus aí, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui igualdade, superioridade e inferioridade. Vamos agora realizar essa correção. Vamos pegar aqui apaixonado. Apaixonado, pessoal, no grau comparativo de superioridade,
seria, por exemplo, João está mais apaixonado que Pedro. João está mais apaixonado que Pedro. Então, a gente tem aqui, ó, a estrutura do grau comparativo de superioridade. Mais apaixonado que. E em seguida a pessoa. Essa é a estrutura do grau comparativo de superioridade. Agora vamos para o grau comparativo de igualdade. Igualdade estabelece uma mesma intensidade entre os adjetivos. Nesse caso seria João está, olha a estrutura, tão apaixonado quanto ou como Pedro. Você pode escolher tão, quanto ou como, fica a seu critério, tá? Quanto ou como. João está tão apaixonado quanto ou como Pedro, tá bom? Vamos lá agora. E agora a gente tem o grau de comparativo de inferioridade. Nesse caso aí você só vai trocar o mais e colocar o menos. Então vai ficar, ó, João está menos apaixonado que Pedro. Tá bom? João está menos apaixonado que Pedro. Tá bom? Agora a gente tem aí o próximo. Versátil. Versátil. Mesmo esquema, pessoal. Versátil. Você vai fazer o mesmo esquema aqui que a gente fez com o apaixonado, tá bom? Então, vamos lá. Esse carro é mais versátil que o meu. Esse carro é mais versátil que o meu, ou seja, versátil é algo que tem facilidade em se movimentar, flexibilidade, podemos dizer assim, tá bom? Esse carro é mais versátil que o meu, nesse caso aqui a gente tem, ó, é mais versátil que, a gente tem um grau comparativo de superioridade, é maior do que o meu, ó. O nível de versatilidade, versatilidade é maior do que o meu, tá bom? Agora a gente vai para o nível de comparação igual, né, de igualdade. Esse carro é tão versátil como ou quanto ou como o meu. Mesmo esquema, pessoal, é só trocar as palavras, tá? E o último a gente tem aí o grau comparativo de inferioridade. Vamos lá. Esse carro é menos versátil que o meu. Pronto. 3 níveis de comparação aí nos adjetivos, tá? Superioridade, igualdade e inferioridade, tá bom? Agora a gente vai para o último adjetivo, que é perigoso, mesma coisa, perigoso. Vamos lá. A colina é mais perigosa que o rio. A colina é tão perigosa quanto ou como o rio. A colina é menos perigosa que o rio. Pronto. Acredito que vocês conseguiram entender sem nenhuma dificuldade, até porque, como vocês estão vendo, é um assunto muito fácil e muito simples, tá bom? Vamos agora para o 6º quesito. Além do grau comparativo, os adjetivos possuem também o grau superlativo, que pode ser absoluto ou relativo. Sabendo disso, indique o grau em que foram empregados os adjetivos destacados. Aí temos aí, letra A, Leonardo da Vinci era muito inteligente. Esse daí é o grau superlativo absoluto, pessoal, tá? O absoluto é aquele que não se compara, coloca maior do que todos, tá? Já o relativo, deixa eu colocar aqui,
grau com grau superlativo absoluto e grau superlativo relativo maior que todos. Tá? Maior, o relativo é o que é o maior que todos. Então, letra A, Leonardo da Vinci era muito inteligente. Esse daí é o grau superlativo absoluto, tá? Porque não está dizendo aí que era o maior de todos, tá bom? Letra B, minha amiga Mariana é a mais alegre da turma. Minha amiga Mariana é a mais alegre da turma. Então, nesse caso aí, a gente tem o grau superlativo relativo, pois ele indica a quantidade, uma intensidade maior do que todos os outras pessoas. Mais alegre da turma. Veja que ele faz aí uma comparação e se coloca acima das outras pessoas ali presentes. Então, a gente utiliza aí que esse é grau comparativo, grau superlativo relativo, tá bom? Letra C. Ontem fomos a um evento concorridíssimo. Nesse caso aí, temos um grau superlativo absoluto. Por que absoluto, professor? Veja que ele não faz uma comparação com outras pessoas. Tá? Ele diz que apenas que é muito concorrido. Tá? Talvez o mais, mas ele não usa outras pessoas como comparação. É o mais concorrido da cidade, é o mais concorrido do mundo. Não, ele não fala isso, ele apenas diz que é muito concorrido. E isso é suficiente para entendermos o nível de concorrência do evento. Letra D. Entre os restaurantes da região, este é o menos agitado. Grau superlativo de inferioridade relativo, pois ele indica, veja como vocês estão vendo aí, é uma comparação entre todos os restaurantes da região. Ele faz uma comparação com todos os restaurantes da região, portanto, ele pode se encaixar aí no grau superlativo de inferioridade relativa. Tá bom? Vamos agora para o nosso sétimo quesito. Que pede para a gente ler o texto a seguir. Leia o texto a seguir. Aí temos aí o corpo humano. A Terra abriga mais de 7 bilhões de seres humanos. Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa. Mas o corpo humano é formado basicamente pelas mesmas estruturas e somos todos influenciados pelo ambiente em que vivemos. Essa influência vem do meio social, da cultura de que fazemos parte e das relações afetivas que vivenciamos. Então, nós, humanos, somos uma formação de vários aspectos diferentes. Aspectos culturais, aspectos regionais, biológicos, mentais, familiares, tudo vai influenciar na formação do humano, tá? Então, nós somos uma formação, uma formação de várias coisas, tá? Aí temos aí agora uma análise. Analisando a estrutura do texto, podemos afirmar que temos aí a letra A. Seria incorreto isolar por vírgulas a palavra basicamente. Onde é que está a palavra basicamente? Vamos ver. Pronto. Na quarta linha, onde diz: o corpo é formado basicamente pelas mesmas estruturas. E a resposta para essa questão aí está errada. Sim, nós poderíamos sim isolar o basicamente com uma vírgula. Seria totalmente aceitável. Se nós isolássemos utilizando uma vírgula. Letra B. A oração em que vivemos adjetiva o substantivo ambiente. Adjetiva o substantivo ambiente. Essa afirmação está correta? Sim, essa afirmação está correta. Vamos lá.
Pronto. Quinta linha. Quinta para sexta. A quinta no finalzinho. Influenciados pelo ambiente em que vivemos. Esse em que vivemos, temos aí um exemplo de uma oração relativa que está descrevendo o ambiente. Nesse caso aí, o ambiente onde nós vivemos. É a mesma coisa que você trocar por um adjetivo. Vocês vão estudar isso com mais ênfase sobre orações descritivas, que são orações relativas, orações subordinadas. Vocês vão estudar isso com mais ênfase quando vocês chegarem no nono ano. Aí vocês vão estudar isso daí com mais ênfase. Mas vamos lá. Letra C, a palavra social exerce a função de substantivo. Cadê? Social, onde é que está a palavra social? Não. Não, ela não exerce função substantiva. Ela exerce função adjetiva. Ela está descrevendo o ambiente. Ela está dizendo que é um meio social, é a mesma coisa que dizer, é um meio formal, é um meio informal, é um meio bonito, é um meio feio, é um adjetivo. Ela está atribuindo uma característica, uma qualidade, uma característica ao meio, tá bom? Vamos lá agora. Letra D. A palavra afetivas está grafada incorretamente no plural. Letra D. Vamos ver onde é que está. Não, está correto. Afetivas, não há erro aqui não, está correto. E a letra E, o substantivo terra é derivado e é um substantivo próprio. Sim, o substantivo terra ele é derivado e não é próprio. Ele é próprio, mas não é derivado. Tá? Ele é próprio, mas não é derivado, tá bom? Vamos agora para oitavo. Ao finalizarmos aqui, eu vou explicar para vocês ainda sobre a questão do advérbio, tá? Ainda de acordo com o texto da questão 7, analise as afirmações a seguir. Primeiro, o substantivo externa está grafado no feminino. Questão 7, o substantivo externa. O substantivo. Ok. Entendi agora. Feminino singular para concordar com a aparência, ok. O substantivo terra está empregado como concreto. Há apenas dois advérbios no texto, exatamente. Pronto, agora que eu tenho entendido aqui. Ok. Esse aqui, pessoal, a resposta correta vou adiantar para vocês, é a letra E. Por quê? Primeiro, substantivo externa não é um substantivo, gente. Externa é um adjetivo. Então, aí a gente já elimina essa possibilidade. O segundo, o substantivo terra está empregado como substantivo concreto. Sim, é algo que a gente pode tocar. E o terceiro, há apenas dois advérbios no texto. Sim, os advérbios presentes no texto são, basicamente, a Terra abriga mais de 7 bilhões de seres humanos, cada um pessoa, né? Um ser único, diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa. Mas o corpo humano é formado, basicamente, exatamente. Então, temos aí dois advérbios, né? Mais, temos aí mais, e temos aí basicamente. Correto. A resposta é a letra E. Pronto. E temos agora um texto, tá bom? No nono quesito. Vocês vão ler esse texto e vocês vão responder essa daí. Tá? Essa daí eu quero que vocês reflitam, respondam-na e em seguida eu venho aqui para a gente para responder com vocês e a gente finalizar esse capítulo. Eu vou dar 1 minuto para vocês lerem esse texto e tentarem responder a nona questão, tá bom? Depois eu vou ler com vocês e vou ajudar vocês na resposta aí. 1 minuto para vocês responderem essa nona questão, tá bom?
Ok, pessoal, vamos lá. Vou responder agora. Deixa eu mudar só aqui a câmera. Pronto, vamos lá. Como o ser humano envelhece? O principal motor do envelhecimento humano fica dentro de nossas células. Lá, as mitocôndrias fazem a respiração celular para produzir energia, mas acabam gerando como resíduo radicais livres, moléculas com um elétron a menos e que reagem facilmente, danificando a própria célula. Com o tempo, os danos se acumulam, fazendo o corpo envelhecer. Além disso, a divisão celular desordenada também ajuda a envelhecer. Ao longo da vida, algumas células se multiplicam constantemente. A cada divisão, fragmentos de DNA são perdidos, causando pequenos erros genéticos, que são passados para as células filhas. Isso acontece até que a célula não consiga mais se dividir, ou seja destruída pelo próprio organismo, por conter muitos erros. Aí, game over. Pronto. Nono, a palavra AI é empregada de forma muito variada na nossa comunicação diária, desempenhando diferentes papéis. Sobre o uso dessa palavra no texto, é correto afirmar que letra A equivale a sim, então, sendo classificada, portanto, como adjetivo. Letra B foi empregada como advérbio de lugar. Letra C é um substantivo, pois indica um lugar específico. Letra D, letra C e letra D agora pode ser compreendida como advérbio de tempo. Letra E deve ser classificada como substantivo. Vamos lá. Equivale a então, sendo classificada, portanto, como adjetivo. Errado, não é um adjetivo. Então, não é um adjetivo. Letra B, foi empregada como advérbio de lugar. Errado, não estava se referindo ao lugar. Letra C, é um substantivo. Nem vou nem considerar essas aí, né? Letra D, pode ser compreendida como advérbio de tempo. Exatamente. Tá? É o mesmo que falar então, só que na letra A está errado porque ele diz que é um adjetivo, mas não é um adjetivo, é como se fosse um advérbio de tempo. Letra E deve ser classificada como substantivo. Também, claro que não, né, gente? A resposta correta é a letra E, tá bom? Pronto. Agora deixa eu mostrar para vocês, pessoal, a questão agora dos advérbios, tá? Que na última aula eu não cheguei a explicar para vocês como a gente pode utilizar os advérbios de forma apropriada. Eu cheguei a mostrar para vocês o uso dele de forma bem artificial, né? Mas deixa eu explicar novamente para vocês, para a gente poder finalizar esse capítulo aqui, tá? Quero finalizar para a gente já entrar no nosso próximo capítulo, que tem alguns outros conteúdos muito relevantes para vocês, tá bom? Vejam, vocês sabem que o advérbio, assim como o adjetivo, ele é um modificador, porque ele apenas modifica, tá? Ele não faz nada além de modificar, é igual ao adjetivo, eles não podem agir sozinhos. Adjetivo nem advérbio não agem sozinhos, tá? Adjetivos nem advérbios agem sozinhos. Eles precisam de outra palavra para modificar. É diferente do substantivo, é diferente do verbo, é diferente da preposição. Eles não precisam de nenhuma outra palavra, mas os advérbios e os adjetivos, sim, eles precisam de outras palavras. O advérbio, pessoal, ele pode modificar adjetivos, advérbios e podem modificar verbos. Como assim modificar? Eles podem acrescentar um significado a mais para eles. No caso dos adjetivos, eles intensificam. Por exemplo, ela era extremamente... Vou colocar aqui, ela era bonita. Pronto. Ela era bonita. Qual é o adjetivo aí, pessoal? Bonita, né? Eu posso pegar esse adjetivo e intensificá-lo. Ela era extremamente bonita. Então, eu acabei de intensificá-lo. Ela era extremamente bonita. Então, isso aqui ó, é um advérbio. Tá? Isso aqui é um advérbio. Extremamente bonita. Estou modificando o adjetivo. Tá? Quando eles vierem modificar o adjetivo, na maioria das vezes, eles têm essa função. Eles têm essa função de intensificar, tá bom? Os advérbios também servem para modificar os verbos. Quando eles estão modificando o verbo, pessoal, quando eles estão modificando o verbo, eles servem para dar uma maneira, indicar a maneira como o verbo é realizado.
Por exemplo, ela correu lentamente. Tá? Ela correu, pronto, ela correu. Aqui eu tenho o verbo. Ela correu. Aí, nesse caso, eu posso indicar como ela correu. Eu posso dizer, ela correu lentamente, rapidamente. Entendeu? Tudo isso são advérbios. Ó. Eu acabei de modificar o significado do verbo. Eu acrescentei, eu modifiquei. Não, perdão, eu não modifiquei o significado do verbo. Eu acrescentei, eu complementei. Tá? Então, aqui eu tenho outro advérbio, ó, modificando o verbo. Tá bom? Quando a gente fala modificar, a gente não quer dizer que ele vai mudar o significado. A gente quer dizer que ele vai dar um complemento para aquilo. Tá bom? E, por último, a gente tem advérbios modificando outros advérbios, tá? Advérbio modificando outros advérbios. Como isso é possível, professor? Ele modificar outro advérbio? Sim, é possível, tá? Por exemplo, ela mora longe. Esse longe aqui é um advérbio. Um advérbio, longe. Um advérbio local, de distância. Ele está modificando o quê, pessoal? Está modificando quem? Está modificando o verbo morar. Muito bem, isso mesmo, tá? Está modificando o verbo morar. Beleza? Professor, mas só tem um advérbio. Como é que vai modificar? Presta atenção agora. Ela mora muito longe. Agora eu tenho dois advérbios, tá? O primeiro advérbio, que é longe, está modificando o verbo que é o verbo morar, tá? Está modificando o verbo morar. E eu tenho o segundo advérbio, que é muito, que está modificando o advérbio longe. Entendeu? Então, eles podem exercer essa função, pessoal. Advérbios, eles podem se automodificar. Entendeu? Na maioria das vezes, quando ele modificar um adjetivo, um advérbio, será para indicar intensidade. Tá bom? Será para indicar intensidade. Beleza? Pronto. Então, ficamos por aqui hoje, pessoal. A gente termina aí. Respondo a 11ª e 12ª questão da página 27 da página 28. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai iniciar aqui o uso da vírgula e iniciarmos o segundo capítulo do nosso livro. Tá bom, gente? Não precisam mandar para mim no ClassApp. Só respondam aí, tá bom? Eu sei que vocês vão responder. Confio em vocês. Tá? E na próxima aula a gente continua a nossa aula falando agora sobre o uso da vírgula na página 29 e iniciando o segundo capítulo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que estou à disposição lá no ClassApp. Podem me chamar que eu vos ajudarei. Tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, tá, gente? Não esqueçam de estudar, fazer as atividades, rever o conteúdo sempre que for necessário. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, vão lá no ClassApp, perguntem, falem que eu vou ajudar vocês. Ok, gente? Boa semana para vocês. Deus abençoe. Bom descanso aí. Bom final de semana, né? Que já está perto também. E vejo vocês amanhã na nossa próxima aula de produção textual. E em seguida, nossa aula de gêneros textuais. Tchau, pessoal. Vou deixar aqui o quadro, caso vocês queiram anotar, por um minutinho e depois eu vou finalizar. Até a próxima aula, gente.